Bom dia! Feliz Ano Novo, feliz 2025. Seja um ano especial para você, um ano abençoado pelo Senhor, um ano cheio da presença de Deus na sua vida, na sua família, nos seus queridos. Que esse ano seja um ano onde você possa depositar e confiar plenamente no Senhor. E é isso que nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Antes disso, eu quero orar com você. Oremos? Senhor Jesus, obrigado pelo novo ano. Obrigado pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá para viver para a tua glória. Que nesse novo ano nós possamos ser sábios com a sabedoria que vem do Senhor. Que esse novo ano nós possamos ser alegres com a alegria que vem do Senhor. Que neste novo ano nós possamos ser fortes, mas com a força que vem do Senhor. E nós pedimos que a esperança que nos move, que a nossa confiança seja voltada exclusivamente para o Senhor. Por isso, nessa manhã, quando falaremos sobre aquilo que o salmista escreveu sobre a esperança e a confiança, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma, através do teu Espírito Santo, transforme os nossos corações e que nós vivamos nesse novo ano conforme a tua vontade, o teu querer. É isso que nós pedimos em teu santo e precioso nome. Amém e amém. Eu queria que você imaginasse uma cena comigo. Imagina que chegou o tão esperado dia do casamento. A noiva estava nervosa porque a cerimônia ocorreria em um lugar livre, em uma fazenda, em campos floridos. Entretanto, dos dias anteriores, o sol não tinha aparecido. O clima estava nublado, as chuvas estavam torrenciais, as tempestades estavam devastando toda a região. Só que naquele dia, no dia do casamento, a chuva foi embora. O sol raiou, as nuvens passaram. Os pássaros celebravam a chegada do sol novamente. E celebravam o casamento. E a noiva passou a manhã se preparando no salão de beleza, toda linda, toda formosa, entra no seu carro, chega à cerimônia, abrem a porta para ela, e ela ali tem um lindo tapete florido, e ao final desse tapete, o seu noivo no altar. Ele todo nervoso, ansioso, entretanto sorridente, aguardando a chegada da sua amada. Assim que finaliza a marcha nupcial, o noivo dá a mão para sua noiva e eles ficam de frente ao pastor que iniciaria a cerimônia. Entretanto, o noivo, numa expressão de desespero, interrompe o início da fala do pastor, dizendo: "Espera! Eu não posso fazer isso. Eu não vou me casar." Solta a mão da sua noiva, percorre aquele caminho florido, entra no seu carro e vai embora. Isso sob os olhares atônicos das famílias, dos seus amigos, do pastor e principalmente da sua noiva. Entra no seu carro e nunca mais aparece. Parece uma história de novela, não é? Aquelas novelas mexicanas. Ou talvez o início de algum dorama. Entretanto, isso parece bem distante, mas pode acontecer. Eu ilustrei tal situação hipotética porque ela reflete o mesmo tipo de rejeição, de humilhação pública, a mesma vergonha que Davi retrata nas primeiras linhas do Salmo 25. O Salmo nos apresenta um relato profundo da nossa vulnerabilidade. Acompanhe junto comigo a leitura. Ó Senhor, entrego a minha vida a Ti. Confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha queda. Quem deposita confiança em Ti jamais será envergonhado. Mas os que tentam enganar o próximo
serão humilhados. James Montgomery Boyce, um respeitado teólogo, um erudito bíblico, ele nos explica que a vergonha da qual Davi fala não é simplesmente ao embaraço de ser flagrado com algo inadequado. Davi, ele descreve a humilhação que vem da rejeição. Davi descreve a humilhação do abandono, mas diante de todos, diante de outros, o mesmo sentimento que aquela noiva experimentou ao ser deixada no altar. Para intensificar essa vergonha, o salmista descreve a humilhação de ser rejeitado e abandonado por ninguém menos que Deus. Imagine você colocando toda a sua esperança em Deus, tanto para essa vida como para a próxima vida, e descobrir que Ele te deixou sozinho. Isso é muito mais que embaraçoso, é devastador. No entanto, Davi tem a plena certeza que Deus não age dessa forma. E ele fala isso no versículo 3. Quem confia nele jamais será envergonhado. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 5, verso 5, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher nosso coração com seu amor. Então eu te pergunto, por que Davi, alguém que tinha tanta maturidade na fé, cogita a possibilidade que Deus teria de abandoná-lo? Como ele falou logo no verso 2, não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. E nós podemos compreender, através da leitura e do estudo, da reflexão desse salmo, que Davi tem dois pontos que devem ser cruciais. Mas não é somente Davi, mas nós também. Os nossos inimigos, Davi fala sobre ele no verso 2 e no verso 15 e no verso 19. Acompanhem comigo. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha queda. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés das armadilhas. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Davi estava consciente das forças hostis ao seu redor. Inimigos astutos, inimigos cruéis que aguardavam o momento perfeito para atacá-lo. E muitas vezes nas nossas vidas, nós temos situações que pessoas conspiram contra nós. Essa é a nossa semelhança com Davi. Entretanto, temos outras semelhanças com Davi quando tratamos sobre os nossos pecados, sobre as nossas transgressões. E Davi fala no verso 7 e no verso 18, não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim conforme o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Considera a minha dor e o meu sofrimento. Perdoa todas as minhas transgressões. Assim como Davi, muitas vezes eu e você nos perguntamos como Deus poderia ouvir um pecador como eu. Como Deus, em sua santidade, em sua soberania, poderia perdoar a mim. O conhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, pode nos levar a um estado de medo, a um estado de desânimo. Todos nós nos sentimos oprimidos pelos inimigos, mas também pelos nossos pecados. Se Deus se afastar de nós, se Deus nos deixar, se Deus nos deixar como o noivo deixou a sua noiva no altar, eu e você seremos consumidos. Contudo, conforme o salmista, conforme Davi, a sua esperança é o Senhor. Verso 3, quem confia em ti jamais será envergonhado. Deus é fiel. Deus é a nossa âncora.
Ele nunca deixará o seu povo, ele nunca nos deixará na solidão. E é essa a esperança de Davi, que também pode ser a nossa esperança. Mas como nós podemos afirmar que a nossa esperança em Deus não nos decepcionará? Ou seja, como nós podemos afirmar que Deus não falha? E é por isso que eu quero meditar com você nessa manhã no Salmo 25. O Salmo 25 é um salmo de ensino. Nele nós entendemos, nós aprendemos como esperar em Deus e como confiar nele. O Salmo 25, escrito em hebraico, ele é um acróstico, ou seja, cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. Para os padrões do hebraico, não é apenas uma boa poesia, mas ele também facilita a memorização. Claro, se nós fôssemos fluentes em hebraico. Mas por que é importante, ou por que a preocupação com a fácil memorização desse salmo? Porque ele nos ensina como nós podemos estabelecer a nossa confiança no Senhor. Ele nos ensina a confiar em Deus. Por isso que Davi esperava no Senhor. Será que ele depositava toda a sua confiança realmente no Senhor? Será que a esperança que ele confiava no Senhor não o decepcionaria? Por isso, eu quero refletir com você nessa manhã como nós devemos esperar no Senhor. Como nós devemos esperar no Senhor. E eu quero começar dizendo para você, espere em obediência. Davi começa com a obediência, pedindo que Deus o ensine, versos 4 e 5, mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois és o Deus que me salva, em ti ponho minha esperança todos os dias. Nós não podemos alegar que estamos esperando em Deus se não quisermos fazer aquilo que ele diz. Jesus enfatiza isso quando ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as praticas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 e 47. Se nós dissermos que confiamos em Deus, mas nós não obedecemos a Deus, nós não praticamos a sua palavra, nós não oramos, nós não meditamos na Bíblia, nós estamos enganando a nós mesmos. Davi estava ciente que ele tinha limitações. Por isso ele clama ao Senhor por direção. Deus deve nos mostrar como obedecer. Eu queria que você prestasse bem atenção nos verbos que Davi usa nos versos que nós acabamos de ler. Mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me por onde eu devo andar. Por que nós precisamos que Deus nos ensine a obedecer? Por que simplesmente não podemos confiar na nossa consciência para que ela nos guie? Nós não podemos presumir que nós podemos descobrir como obedecer a Deus por nós mesmos, sem a ajuda do próprio Deus. Porque o nosso coração, ele é propenso ao engano. E se mesmo que nós fôssemos perfeitos, o que nós não somos, ainda assim nós precisaríamos nos lembrar da nossa vulnerabilidade diante da grandeza de Deus. Por isso, espere em obediência. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus preceitos, obedeça aos seus mandamentos. Coloque em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas também espere com arrependimento. Esperar também significa arrepender-se. Confessar a Deus os nossos pecados, as nossas transgressões. Davi não queria apenas obedecer, mas ele reconhecia a necessidade do perdão de Deus. Versos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens demonstrado desde os tempos remotos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim conforme o teu amor, pois és misericordioso,
ó Senhor. Davi está clamando por misericórdia. Davi está evocando pela misericórdia sobre a sua vida. Davi está reconhecendo a fragilidade, a tendência que ele tem de voltar a pecar. Por isso ele está buscando a graça de Deus. Quem espera em Deus deve esperar em obediência, buscando discernir os caminhos do Senhor, mas também deve buscar com arrependimento, com quebrantamento no seu coração, confiando na graça que transforma, na graça que liberta, na graça misericordiosa do nosso Pai. Depois de confessar, depois de orar, Davi consegue afirmar a bondade do Senhor. Verso 8. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Espere também com temor. Uma das dimensões da esperança em Deus é o temor ao Senhor. Verso 12. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem obedecer. Verso 14. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Verso 15. Meus olhos estão constantemente voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés das armadilhas. O temor do Senhor é um tema que nós vemos com frequência na palavra do Senhor. É um tema recorrente na Bíblia. E ele não deve ser confundido com medo. Em vez disso, pense no temor como um respeito reverente que nos leva a buscar a sabedoria em Deus, viver de acordo com os seus preceitos. Esperar em Deus com temor traz muitos benefícios inestimáveis para as nossas vidas, como, por exemplo, a direção e a proteção no Senhor. Espere também em oração. Por fim, Davi nos ensina que esperar em Deus significa esperar em oração. Ele se dirige a Deus e faz diversas petições. Veja, volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Considera a minha dor e o meu sofrimento. Perdoa todas as minhas transgressões. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e salva-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me preservem, pois em ti coloco a minha esperança. Davi está clamando a Deus em todas e por todas as suas angústias. E com certeza Deus ouviu o clamor de Davi. E ele responde: quem confia em ti jamais será envergonhado. O convite de Davi é um convite para toda a comunidade de fé. Esse é o chamado que Davi faz. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Por isso que Davi pode finalizar esse salmo, um salmo de ensino, dizendo: ó Deus, resgata Israel de todas as suas dores. Essa última linha do salmo, ela é uma porta de esperança para todos que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós vemos a plenitude da esperança. Nós vemos a esperança completa, a esperança que nós precisamos. Nós nunca conheceremos a humilhação de sermos abandonados. Em Jesus, nós nunca seremos rejeitados por Deus, porque Ele enviou Jesus, o seu Filho, para nos redimir. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se nós confiamos em Jesus, nós nunca nos decepcionaremos. Porque, afinal de contas, o seu amor não falha. Porque, afinal de contas, Deus não falha. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9, verso 33.
Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confia nele jamais será envergonhado. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor, o nosso Deus, nunca nos decepcionará e jamais nos abandonará. Em 2025, espere em Deus. Espere em obediência, buscando conhecer a sua palavra, buscando ser alimentado pela palavra de Deus, lendo a Bíblia. Espere com arrependimento, ou seja, fazendo uma faxina no seu coração, quebrantando o seu coração, pedindo perdão pelos seus erros. Espere com temor, olhando para o Senhor. Espere em oração, exercitando a paciência e o desenvolver do seu contentamento. Que Deus te abençoe nesse próximo ano. Que Deus te abençoe em 2025 com fé, esperança, amor. Que a sua esperança no Senhor seja inabalável. Que você possa ter os seus olhos fixos naquele que nunca nos decepcionará. Naquele que tem graça, amor e misericórdia para as nossas vidas. Que Deus traga para você um ano de paz, um ano de alegria que só Ele pode te dar. Vamos orar? Jesus, nós queremos que a nossa confiança esteja no Senhor. Queremos que esse próximo ano possamos depender ainda mais do Senhor, esperar no Senhor, esperar em obediência, esperar em arrependimento, esperar com temor e esperar em oração, tendo comunhão com o Senhor, intimidade do Senhor e dependência do Senhor. Abençoe os meus irmãos, abençoe as nossas vidas, para que possamos refletir a Tua glória por onde quer que vamos. Possamos, como uma comunidade de fé forte, abençoarmos uns aos outros, mas principalmente glorificarmos ao Senhor em todas as nossas ações, em todos os nossos dias. É isso que nós pedimos e pedimos a Tua bênção para as nossas vidas. Amém.